Bom, vamos resolver esse exercício aqui porque ele costuma gerar bastante dúvida, tá? A primeira coisa que a gente precisa notar aqui, antes de resolver propriamente dito, é que esses dois colchetes, eles estão sendo separados por uma operação, tá? Eles estão sendo divididos. Então, a gente precisa tomar cuidado e separar e dividir muito bem o que é cada coisa, tá? Porque se esse sinal de divisão passar despercebido, você compromete todo o seu resultado. E aí, como a gente tem esses dois colchetes, eu vou separá-los e resolver eles primeiro de maneira independente. Eu vou chamar esse cara aqui de A, tá? Só pra gente conseguir dividir bonitinho. Esse segundo aqui de B. E aí, repara que esse colchete todo, esse primeiro que a gente chamou de A, ele ainda está elevado a meio, tudo bem? E aí, essa parte de baixo, eu vou chamar de C, tá? Só para que a gente consiga resolver de maneira organizada. Depois a gente junta tudo bem? Então, essa primeira parte que a gente chamou de A ali, vamos resolver ela, tá? A gente tem o colchete. Esse colchete, ele tá com uma fração 6/9, tudo bem? E essa fração, ela tem um parênteses com 10 mais raiz cúbica de 125 multiplicado por meio, tá? Meio, a gente já vai fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, esse meio, a gente vai escrever ele em forma de fração, tá? É a mesma coisa, só que vai facilitar para a gente calcular o resultado final. Então, aquele meio, a gente vai trocar ele por 1/2, tudo bem? Esse 125, se você fatorar aí, você vai perceber que ele é equivalente a 5 vezes 5 vezes 5, tudo bem? 5 vezes 5 vai dar 25, 25 vezes 5 vai dar o 125. Você pode fatorar em números primos da maneira que você achar melhor, tá? Então, eu vou trocar ele por 5 ao cubo, tá bom? E aí, esses 6/9, eu vou simplificar ele por 3. Vou dividir em cima por 3, embaixo por 3 também. Tudo isso eu vou reescrever com essas alterações aqui embaixo, tá? E eu ainda não usei essa propriedade de levar ele a uma potência fracionária, tá bom? Vamos lá. A gente vai ter, então, essa divisão. 6 por 3 vai dar 2. 9 por 3 vai dar 3. Parênteses. 10 mais. Quando a gente colocar essa raiz e dentro o 5 ao cubo, a gente vai ver que consegue simplificar e tirar esse 5 da raiz. Vou só reescrever da maneira que está aqui por enquanto. Vezes o meio. E aí eu vou fechar aquele colchete que a gente chamou de A, tá? Tudo isso ainda elevado a esse expoente fracionário, tudo bem? A partir daí a gente faz as alterações que a gente comentou. Eu vou tirar o 5 da raiz. E a partir daí eu consigo somar ele com 10. 10 mais 5 vai dar 15. Então aqui vai ficar 15 dentro do parênteses, que vai estar multiplicando essa fração, 2/3. 2/3 vezes 15 vezes esse meio, tá? Tudo isso ainda elevado a essa potência fracionária. Vamos recopiar isso aqui para ficar mais claro. Vai ficar com a seguinte cara. 2/3 vezes o 15, que é a soma do 10 com o 5, tá? A gente já tinha colocado aqui. Vezes 15, vezes meio. Não preciso mais do parênteses. Eu vou só refechar o colchete e mantê-lo elevado a meio. Agora a gente vai efetuar as operações aqui dentro. Eu vou gostar, eu prefiro, né? Simplificar 2 com 2, tá? A gente está multiplicando em cima por 2 e dividindo embaixo por 2. Uma vez que só tem multiplicação, a gente consegue simplificar eles. Além disso, a gente consegue simplificar o 3 e o 15, divide ambos por 3. Divide aqui embaixo por 3. 3 dividido por 3 vai dar 1. 15 dividido por 3 vai dar 5, tá?
Então, aqui em cima vai sobrar 5. Então, em resumo, dentro desse colchete, vai sobrar para a gente 15, que foi dividido por 3, ou seja, 5 elevado a meio. Isso é equivalente a fazer uma raiz quadrada de 5, tá? Então, tudo isso que a gente separou como A, deu raiz de 5. Não esquece que ele vai estar se dividindo depois. E aí a gente vai para o B. Colchete, da mesma forma, tá? E aí a gente vai ver o que pode ser feito para eliminar algumas coisas aqui. Por exemplo, dentro desse primeiro parênteses, a gente tem uma soma de frações. Você pode tirar o MMC, ou se você notar, com base nas nossas aulas, a gente consegue, né, com experiência, com o tempo, olhar essa soma de frações e já enxergar o denominador 6 como denominador comum. Então, a gente pode olhar para essa fração e, com o tempo, a gente já consegue automaticamente enxergar o 6 como denominador comum. Ou então, você tira o mínimo múltiplo comum, que você vai notar também que vai dar 6, tá? A partir daí, se você conseguir enxergar o 6, ou se você chegar nele por meio do MMC, essa soma fica mais fácil. Por quê? Essa fração, para esse 2 virar 6, a gente multiplica embaixo por 3. De tal forma, em cima por 3 também. Aí vai ficar em cima 3 vezes 1, 3. E eu vou somar com a fração do lado. Para esse 3 virar 6, ele tem que ser multiplicado por 2. Em cima também por 2, que aí vai ficar 5 vezes 2, tá? 5 vezes 2, 10. O 5 sobre 6, ele já está 6, tá? Então, eu mantenho 5 em cima. E aí eu vou somar a fração do lado, tá? Dividida por 1, de tal forma eu tenho que multiplicar esse 1 por 6. Em cima também eu vou multiplicar por 6. 5 vezes 6, 30. E aí a gente não pode esquecer que tem um parênteses e ele está elevado a uma potência fracionária. E ainda está sendo somado com uma raiz quadrada de 2 mais 3, ou seja, uma raiz de 5. A partir daí eu vou fechar o colchete. Seguindo com a resolução desse caso, vai ficar raiz de 5, e eu vou somar todo mundo que está aqui em cima. 3 mais 10 mais 5 mais 30, tá? 10 mais 5 dá 15, 15 mais 30 dá 45, 45 mais 3 vai dar 48. Então, tudo aqui em cima eu posso trocar por 48. E ainda, 48 dividido por 6, isso tudo vai dar 8, tá? Então, o resultado dessa fração inteira é 8. Eu vou trocar aqui por esse 8. Colchete 8, que elevado a meio, vai virar uma raiz quadrada, vai ser somado com a raiz de 5. Eu vou fechar o colchete. Então, esse 8 vai virar uma raiz quadrada, tá? Então, a gente vai ter raiz quadrada. Eu nem vou repetir mais o colchete, porque a gente só tem duas raízes dentro, tá? Vai ficar uma raiz quadrada de 8, que é a mesma coisa que 2 ao cubo, somado com uma raiz quadrada de 5, tá? Aí, você precisa anotar aqui, esse raiz quadrada de 2 ao cubo é a mesma coisa que 2 vezes 2 ao quadrado. E esse 2 ao quadrado coincide com o índice da raiz. Então, esse 2 ao quadrado, ele sai da raiz. Vou repetir. Você tem uma raiz quadrada de 2 ao cubo, que nada mais é do que 2 vezes 2 ao quadrado. Esse índice 2 coincide com o índice da raiz. Ou seja, essa base pode sair sozinha, tá? Então, vai ficar raiz quadrada de 2 ao cubo é a mesma coisa que o 2 e o raiz de 2 que vai ficar lá dentro, somado com raiz de 5, tá? Que estava do lado. E aí a gente não pode somar. É uma dúvida bastante comum.
se a gente pode somar esses caras. Não pode, porque aqui a gente tem raiz de 5, raiz de 2, desculpa, que são 2 vezes ela, ou seja, raiz de 2 mais raiz de 2, são esse 2 raiz de 2, e raiz de 5. Então, não dá para somar esses dois caras. Então, esse é o resultado final, tá? Então, no A a gente teve a raiz de 5, aqui a gente tem 2 raiz de 5. Agora, vamos para o C. O C, ele dá para a gente fazer algumas coisas para facilitar um pouquinho mais. Por exemplo, a gente tem 8 dividido por 2 ao cubo. 2 ao cubo nada mais é do que 8, tá? Então, é a mesma coisa que dividir 8 por 8, que vai dar 1. Então, tudo aqui embaixo a gente pode trocar por 1. Então, não vai alterar muita coisa. Da mesma forma, a gente tem uma raiz. E dentro da raiz a gente tem 2 à quarta menos 2 à terceira. Daria para fatorar. Mas para facilitar um pouco, a gente pode escrever o 2 à quarta, que nada mais é do que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 16, tá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 menos 8, tá? 16 menos 8 vai dar 8. A gente acabou de tirar a raiz quadrada de 8. A gente tirou aqui embaixo. Raiz quadrada de 8 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao cubo. A gente acabou de fazer isso. E deu 2 raiz de 2. A gente acabou de tirar essa raiz. Então, eu vou trocar tudo aqui em cima por 2 raiz de 2, porque a gente acabou de fazer isso. E vai ser subtraído por raiz de 2 vezes raiz de 2,5, tá? Repara que a gente tinha uma propriedade nas radiciações, que quando a gente multiplica raízes de mesmo índice, a gente pode escrever uma raiz única se os índices forem iguais. Nesse caso, a gente tem raiz quadrada, ou seja, índice 2, a gente conserva essa raiz quadrada de índice 2, tá? E multiplica os radicandos. Então, A vezes B nesse exemplo. Nesse caso, a gente está subtraindo uma multiplicação de duas raízes de mesmo índice. Índice 2 e índice 2. Então, a gente pode multiplicar quem está dentro, tá? De tal forma que vai ficar uma raiz única de 2 vezes 2,5. 2 vezes 2,5 é 5, tá? Então, aqui embaixo, a gente vai ter 2 raiz de 2 menos raiz de 5, tá? Agora, a gente vai juntar tudo, tanto o resultado do A, do B e do C. Como que vai ficar isso? Não esquece que a gente tinha uma divisão do A pelo B, tá? Então, vai ficar raiz de 5, que é o A, dividido pelo resultado do B, que é 2 raiz de 2 mais 5, mais raiz de 5, tudo isso dividido ainda pelo C, que é 2 raiz de 2 menos raiz de 5. E aí a gente pode usar a técnica do sanduíche, tá? Para quem não lembra qual que é a ideia da técnica do sanduíche, quando a gente tem duas frações se dividindo, A sobre B dividido por C sobre D, a gente multiplica as extremidades, ou seja, pão com pão, ou seja, A vezes D, e o miolo da fração, recheio e recheio, tá? Ou então você só mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar na mesma, tá? A vezes D, B vezes C, B vezes C. De tal forma, a gente vai replicar isso aqui. A gente vai seguir multiplicando raiz de 5 vezes 1, que vai dar o próprio raiz de 5. E aí a gente mantém 2 raiz de 2 mais raiz de 5, multiplicado por 2 raiz de 2 menos raiz de 5.
E aqui a gente só precisa fazer uma distributiva. A gente tem 2 raiz de 2 mais raiz de 5, 2 raiz de 2 menos raiz de 5. Nesse caso, a gente tem também um produto notável, que é o produto da soma pela diferença de dois termos. Não sei se você se recorda, a gente pode ver isso agora. Quando a gente tem dois termos que se somam e esses mesmos dois termos que se subtraem, a gente fazendo a distributiva, vocês vão notar que isso vai ser equivalente a gente ter o quadrado do primeiro subtraído do quadrado do segundo, tá? E aí, se você distribuir tudo isso, você conclui. Esse é um produto notável bastante conhecido. Como que vai ficar, então, isso? O quadrado do primeiro, que vai ser 2, deixa eu usar o laser aqui, fica melhor. 2 raiz de 2 ao quadrado, que vai ser 4 ao quadrado. Esse expoente vai para dentro da raiz e o 2 sai de dentro da raiz. Vou fazer com mais calma, tá? Esse expoente, ele vai tanto para o 2, tanto para dentro da raiz. Então, vai ficar 2 com o expoente multiplicado pela raiz de 2 com o expoente dentro também. Só que esse expoente simplifica com o índice da raiz. Então, esse 2 sai. Vai ficar 2 ao quadrado multiplicado pelo 2 que saiu. Ou seja, 2 ao quadrado mais multiplicado por 2, 2 ao cubo, tá? Que vai dar 8. Então, vai ser 8 quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o raiz de 5. O raiz de 5 é a mesma coisa. A gente vai pegar o raiz de 5 e elevar ao quadrado. Esse expoente vai para dentro da raiz e simplifica com o índice da raiz. Então, vai dar só 5. Em cima, só o raiz de 5 que a gente mantém. De tal forma que, continuando aqui embaixo, a gente vai ter raiz de 5 sobre 3. E esse é o resultado final.